Olá, o tema do programa de hoje é geopolítica e como essa questão afeta diretamente as relações internacionais, a soberania dos estados, as disputas territoriais e até mesmo os conflitos religiosos. Bom, para buscar um entendimento sobre o que acontece hoje no mundo e como certas ações influenciam a realidade local, eu recebo o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, o professor de Geografia Política da Universidade de São Paulo, André Roberto Martim, e o professor de Relações Internacionais da Universidade Paulista, Marcos Antônio Fávaro Martins. Obrigado pela presença dos convidados. Senhores, para a gente começar o programa, a gente sabe que a geopolítica é digamos assim, um jogo de xadrez complexo, com diversos interesses. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que tem dado de errado na formação desses diálogos para a gente ver tantos iminentes conflitos ou distorções aí nos diálogos aí desde a América Latina até o Oriente? Olha, é uma pergunta difícil. Eu arriscaria dizer que é o problema da percepção de cada potência tem em relação ao globo. Então, os Estados Unidos têm uma ideia em relação ao mundo em que seu projeto é de um mundo unificado, né? Então, se diz que é um projeto monopolar baseado fundamentalmente na ideia de livre mercado, né? E essa ideia não coincide com os projetos de outras grandes potências. Então, a geopolítica, no geral, trata do quê? Da relação entre espaço e poder, né? Então, diretamente, grandes espaços almejam grande poder. É mais ou menos uma relação natural, né? Que um país de grandes dimensões tem aspirações de ter influência no cenário internacional. Os Estados Unidos são isso e querem ter, de alguma maneira, o controle das relações internacionais. Pois bem, China e Rússia não aceitam isso e defendem um projeto multipolar. Se a gente olhar bem, na verdade, o mundo hoje tem três potências realmente grandes, que são os Estados Unidos, Rússia e China, né? E, além disso, também existe uma divisão entre o norte, o hemisfério norte, onde estão concentradas as potências, e o hemisfério sul, onde não estão as potências, né? Então, todas essas contradições somadas fazem com que o cenário de hoje seja especialmente conflituoso, porque você tem um projeto de uma potência que quer unificar o mundo segundo uma certa direção, outras potências que querem outra coisa, países menores. Então é um jogo realmente complexo, como você disse. Vereador, na sua opinião, o que tem dado de errado na construção desses diálogos, dessas relações? Existem projetos diferentes em cada país, existem mundos diferentes, culturas diferentes, anseios diferentes. E quando um país resolve querer impor o que ele pensa, achar que todos têm que pensar igual, para depois poder fazer seus negócios, quer dizer, é um absurdo, quer dizer, acaba causando as tensões. E muitas vezes essas tensões são montadas justamente para enfraquecer esse ou aquele setor dentro de uma determinada nação. Então é uma coisa muito complexa. Eu queria ouvir dos professores depois como é que o Brasil está fazendo esse seu papel, né? Quer dizer, na minha opinião, está andando para trás. O país sempre foi um país da busca da concórdia, da busca do entendimento para evitar as guerras, né? E hoje parece que o Brasil está numa visão absolutamente estreita e equivocada. Professor Marcos, sua opinião. Pois não. Um dos princípios que funda a ciência da geopolítica, né, é que a sociedade internacional ela é contraditória e caótica, dado o fato que os estados precisam ocupar parte do território. Eles estendem parte eles têm uma existência material, essa é a questão. E existe sobreposição de interesses. O que acontece com a sociedade internacional de hoje? Você tem um Estado imperial, que é os Estados Unidos, que quer uniformizar um modus operandi de funcionamento da sociedade internacional. E você tem movimentos de resistência. Como o professor Eliseu falou, eu acho que faz parte do nosso trabalho aqui hoje discutir a condição do Brasil, né, com essa mudança de governo, nesse cenário que é naturalmente caótico e contraditório. Bom, mas antes de a gente entrar nessa questão do Brasil, eu queria ouvir o professor André poder explicar para a gente tem o termo geopolítica e geografia política. É a mesma coisa ou não?
esse é um tema controverso entre os especialistas. Há quem ache que é igual, há quem ache que é diferente. Vou tentar explicar. Inicialmente, o termo que faz nascer, né, essa nova ciência é geografia política em alemão, Politische Geografie. Logo em seguida, um sueco escreveu Geopolitik, tentando contrair as coisas. Ao longo do tempo, se estabeleceu uma diferença sutil. Rigorosamente, em termos de objeto, é a mesma coisa. Os dois se preocupam em entender a relação entre espaço e poder, né, dos estados e os territórios e a luta pelo poder mundial. Então, o objeto é o mesmo. Agora, os métodos e os objetivos são um pouco diferentes. Ou seja, a geopolítica está muito marcada com a aplicação do conhecimento. Então, ela é uma visão geográfica política do mundo aplicada a um projeto de Estado. A geografia política pretende ficar um pouco mais neutra, não se misturar com a política do Estado e fazer um retrato, né, isento, o máximo possível, da situação mundial. Então, firmou-se um pouco a ideia de que a geografia política é mais neutra e mais abrangente, porque, por exemplo, a questão da geografia eleitoral é um tema de geografia política. Ao passo que a geopolítica, estrito sensu, lida dos conflitos de poder entre os estados. Essa é a diferença mais importante. Tá certo. Bom, então eu queria ouvir a opinião dos senhores também em relação como que os senhores enxergam o posicionamento do Brasil em relação a essa geopolítica. A gente tem observado mais especificamente agora no caso na crise na Venezuela. O vereador Eliseu Gabriel já colocou aqui a opinião dele. Né? Me parece assim uma coisa sem pé nem cabeça, porque eles partem de um sentimento ideológico de quem ganhou a eleição, sem analisar a situação das relações comerciais do Brasil com a América Latina, no caso da Venezuela, com o mundo, sem avaliar a história do Brasil, os negócios que são importantes para o país, a sua indústria, a sua matéria-prima. Simplesmente eles vão ideologicamente, agora eu acho uma coisa. Então eles estão fazendo a geopolítica através de crença. Eu tenho uma crença que os Estados Unidos têm que ser hegemônica, uma crença que só assim o mundo será salvo. É uma crença ideológica / religiosa que está levando à frente a nossa geopolítica, me parece, né? Quer dizer, os professores poderão explicar melhor isso, mas eu acho que tem essa vertente que eu acho a coisa mais grave que tem, que o Brasil está andando para trás nesse aspecto e estamos passando vergonha no mundo. Essa é uma questão. Essa é a opinião de vocês também, senhores? Olha, eu diria que rigorosamente nós ainda não vimos uma leitura geopolítica do governo Bolsonaro sobre o mundo. O vereador tem razão. Nós temos uma leitura ideológica do mundo. Então, nós estamos substituindo perigosamente a condução da política exterior brasileira de uma análise científica em que a geografia é importante, né, em que as teorias geopolíticas iluminam o caminho que o país deve seguir, e estamos substituindo isso por preferências meramente pessoais e ideológicas, né? Crenças. Então, veja, já tivemos uma série de problemas por causa disso, né? A proposta de transferência da embaixada para Jerusalém, né? Problemas com a China, né? Então a visita a Taiwan, que é pisar no calo da China, né? E a China é o nosso maior comprador. Então não está combinando, né, a inserção brasileira, pela sua geografia, pela sua economia, pela sua história, não está combinando com as posições ideológicas, principalmente do grupo mais fechado em torno do presidente, que só expressa posições a partir de uma visão que eu diria fundamentalista, né? Onde os Estados Unidos são o grande diretor, né, da política mundial. E eles esquecem que o Brasil é um país grande, que tem relações complexas com muitos outros países e está num cenário geográfico específico. Quais os riscos que esse novo posicionamento traz para a gente? Bom, a minha fala complementa muito a fala do professor André e do vereador Eliseu Gabriel. Eu penso o problema em dois patamares. Tá? Um patamar
o abandono de uma política externa que primava pelo autonomismo e pela multipolaridade para uma política externa de subserviência. Exatamente. Isso é algo perigoso, porque se você quer ser autônomo, perdão, professor, se você quer ser autônomo, pode ser que você seja pequeno, mas você vai ser autônomo. Se você está com os Estados Unidos, você sempre vai estar na sombra dos Estados Unidos. E as pessoas vão ver os Estados Unidos, não vão ver o Brasil. Esse é um problema. Essa mudança do autonomismo para um alinhamento subserviente, né? Porque até agora e também... é um alinhamento de um governo que nesse momento está nos Estados Unidos, não é da história dos Estados Unidos, é um governo que ocasionalmente está lá. É um alinhamento perigoso. Perigosíssimo, né? Extremamente contestado dentro do próprio Estados Unidos, né? Essa encrenca com a China, querendo que a gente entre nesse barco, quer dizer, é uma barbaridade. Então, esse seria um primeiro patamar, né? O abandono da conduta autonômica. Num segundo patamar, você tem a troca de uma conduta diplomática que historicamente foi uma conduta pragmática, visando a abertura de mercados, visando a ampliação das alianças comerciais com o Brasil, por uma diplomacia que, como já foi assinalado, é uma diplomacia ideológica. É ideológica no caso da Venezuela, né? E é mais ideológica ainda no caso de Israel. O que nós ganhamos com a transferência de embaixada, isso não está explicado para o povo. Não está explicado para o povo simplesmente porque nós não ganhamos nada. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso debate. Nós voltamos já.